de oração. Venha o teu coração na presença de Deus derramar. Mas só pode sorrir tu que estás a pedir quando tudo deixares faltar. Quando tudo perante o Senhor estiver e todo teu ser Ele controlar, só então has de ver que o Senhor tem poder quando tudo deixares faltar. Maravilhas de amor te fará o Senhor, atendendo a oração que aceitar. Teu imenso poder te virá socorrer quando tudo deixares faltar. Quando tudo perante o Senhor estiver e todo teu ser Ele controlar, só então has de ver que o Senhor tem poder quando tudo deixares faltar. Se orares, porém, sem o teu coração, tenha a paz que o Senhor pode dar. Foi por Deus não sentir que tua alma se abriu quando tudo deixares faltar. Quando tudo perante o Senhor estiver e todo teu ser Ele controlar, só então has de ver que o Senhor tem poder quando tudo deixares faltar. Quando tudo deixares faltar. Glória a Deus. Louvado seja Deus. Quando tudo perante o Senhor estiver e todo o teu ser Ele controlar, só então has de ver que o Senhor tem poder quando tudo deixares no altar. Eu acho esse louvor muito lindo. Pastor Júnior, vamos 578. É outro louvor também que eu amo demais e me faz lembrar uma senhora que tinha no abrigo Bom Samaritano, que ela gostava muito desse louvor. A Marlene, ela faleceu. Ela tinha uma voz linda e ela cantava esse louvor muito lindo. Mas tempo, mas siga conta, as ondas usam amor. O céu se reveste de trevas, não temos o Salvador. Não se diga que morramos, podes assim ouvir, que a cada momento nos vemos, bem prestes a submergir. As ondas atendem ao rio mandar, sossegai, seja o encapelado do mar, a ilha dos homens, o gênio do mal, das águas não podem a naufragar, que leva o Senhor, Rei dos céus e mar. Os todos ouvem o teu mandar, sossegai, sossegai, com voz
estou para vos salvar, sim, sossegar. Mestre, na minha tristeza, estou quase a sucumbir. A dor que perturba minha alma, ó peço-te vem banir. De ondas do mar que me encobrem, quem me fará sair? Pereço sem ti, ó meu mestre, nem como venha acudir. As ondas atendem ao meu mandar, sossegar. Seja o encapelado do mar, a ilha do gênio, o reino do mal, as águas não podem naufragar, que leva o Senhor, Rei dos céus e mar. Os todos ouvem o meu mandar, sossegai, sossegai. convosco estou para vos salvar, sim, sossegai. Mestre, chegou a bonança, em pazes o céu e o mar. O meu coração goza calma, que não poderá findar. Fica comigo, meu mestre, dono da terra e céu, e assim chegarei bem seguro ao porto destino meu. As ondas atendem ao meu andar, sossegai. Seja o encapelado do mar, a ira dos homens, o gênio do mal, das águas não podem naufragar, que leva o Senhor, Rei dos céus e mar. Pois todos ouvem o meu mandar, sossegai, sossegai. Convosco estou para vos salvar, sim, sossegai. Glória a Deus, aleluia. As ondas atendem ao mandar do Senhor, sossegai. Vocês lembram daquela passagem que os discípulos estavam em alto mar e o Senhor estava dormindo? E os discípulos ficaram apavorados e o Senhor dormindo. Quando eles acordaram, Jesus disse: Mestre, tu não está preocupado da gente perecer? Disse: homens de pouca fé, sossegue. E os discípulos ficaram impressionados, porque eles: quem é esse que até o mar e o vento os obedecem? Esse é o Senhor dos exércitos, o Deus Todo-Poderoso, aquele que morreu por cada um de nós e que voltará a essa terra como juiz. Vamos outro puxão. Sim. Que vocês gostem. Eu gosto de todos. Mas todo mundo conhece esse aqui. Em Jesus, enfrento a cada dia. Em Jesus, eu tenho alegria. Em Jesus, a doce harmonia. Em Jesus, respeito a paz de Deus. Em Jesus, na moça inabalável. Em Jesus, o homem incomparável. Em Jesus, o Deus tão adorável. Em Jesus, o mal não temerei. Em Jesus, a graça é infinita. Em Jesus, ó bênção infinita. Em Jesus, minha alma é bendita. Em Jesus, eu tenho salvação. Em Jesus, não temo o mal e a morte. Em Jesus, estou firmado e forte. Em Jesus, eu pago rumo ao norte. Em Jesus, eu sempre hei de vencer. Amém? O ruim é que no chão acaba, né? Quando a gente começa a gostar, acaba. Ele acabou de estar caçando ele. Vamos ler a palavra do Senhor.
Hoje nós vamos ler em Isaías. Isaías fica depois de Provérbios. Isaías 32. Quem é que está ouvindo a leitura bíblica que eu coloco no grupo? Amém. Isaías 32. A partir do 1. Nós vamos ler, depois eu explico. Todos já encontraram? do 1 ao 2. 32, a partir do versículo 1, que diz assim: Vejam, aí vem o rei justo. Seus príncipes governarão com retidão. Cada um será como um abrigo contra o vento e refúgio contra a tempestade, como riacho no deserto e sombra de uma grande pedra em terra seca. Então todos que têm olhos verão a verdade, e todos que têm ouvidos a ouvirão. Até os que se iram depressa terão bom senso e entendimento, e os que gaguejam falarão com clareza. Naquele dia, os tolos não serão considerados heróis, e as pessoas sem caráter não serão respeitadas, pois os tolos dizem tolices e planejam o mal, praticam a perversidade e espalham falsos ensinamentos a respeito do Senhor. Negam comida aos famintos e não dão água aos sedentos. As artimanhas dessa gente sem caráter são perversas, tramam planos maldosos e mentem para condenar os pobres, mesmo quando a causa dos pobres é justa. O generoso, porém, planeja fazer o que é generoso e permanece firme em sua generosidade. Pai amado, Pai eterno, te damos graças, Senhor, por essa tua palavra, Pai, porque nós só sabemos que tu és o justo juiz e que o Senhor nos alimenta e mata a nossa sede com água viva, Pai, que é a tua palavra. Obrigada, Senhor, que o nosso coração esteja aberto para aceitar e fazer a tua vontade, em nome de Jesus. Amém. Podem sentar, irmãos. Como eu ia falando, Isaías, os estudiosos dizem que é uma Bíblia dentro da Bíblia. Ou seja, a Bíblia tem 66 livros, Isaías tem 66 capítulos. Isaías, ele profetiza, ele fala para o povo judeu, ele profetiza para a igreja, e ele profetiza para Israel, e ele profetiza para a vinda do Messias. Então, assim, Isaías é completo. Quando a gente lê Isaías, a gente ouve Isaías falando com os juízes daquela época, os reis daquela época. A gente vê Isaías falando, profetizando a vinda do Messias, e a gente ouve Isaías falando o que vai acontecer nos dias finais. Então, é muito bonito o livro de Isaías. E aqui ele diz, né? Então todos que têm olhos verão a verdade, e todos que têm ouvidos a ouvirão. A verdade está sendo pregada. Então, como Jesus diz lá em Apocalipse, quem escuta o áudio que eu mando, né?
ouve. Já ouviram as 7 cartas, né? E o que é que Jesus diz em cada final da carta? Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Então que nós venhamos ouvir a palavra do Senhor e colocar em prática. Porque não adianta a gente falar, dizer que conhece, que lê e não colocar em prática aquilo que a gente escuta da parte de Deus ou que a gente lê da parte de Deus. A gente tem que colocar em prática. Ontem e hoje eu falei com o pastor em casa. Ontem eu falando para as crianças lá em Sete Casa, e eu estava falando que eu tive uma experiência essa semana, na quinta-feira, com Deus, que eu tomei um susto. Deus fez uma pergunta para mim, porque até ontem mesmo eu estava comentando com o pastor, quando a gente ia para Sete Casa, que às vezes a gente fica triste, isso é normal do ser humano. Mas por quê? Porque a gente prega, a gente ensina a palavra e a gente vê as pessoas fazendo o contrário daquilo que a palavra ensina. Não é o que o pastor, não é o que eu estou ensinando, é o que a palavra ensina. Aí, quinta-feira foi o dia de quê? E mais? Quem é que lembra? Não, a sua senhora, a minha não. Estou brincando, viu, irmão Adão? Mas foi o dia padroeira do Brasil, Padroeira do meu Brasil não, né? O padroeiro do meu Brasil é o meu Deus, né? O Deus é o Senhor do nosso Brasil. Mas muitos aí, a maioria, aliás, é idólatra. Né? Mais de 50% da população brasileira é idólatra. Então, assim, mais de 50, eu acho que já é uns 60, né, pastor? 53% da população brasileira é idólatra. Então, quando a gente ensina a palavra do Senhor e vê uma pessoa que conhece a palavra, né, que já viveu dentro da igreja, colocar nos status, minha mãe, a gente entristece a gente, sabe? Por mais que a gente saiba que não é a gente que faz a obra, é o Espírito Santo, mas a gente fica triste. E ontem e quinta-feira eu estava pensando em várias coisas, né? E fiquei angustiada e me bateu uma tristeza, uma angústia. E eu comecei a falar com o Senhor, digo, Senhor, venha logo, porque eu não estou mais suportando esse mundo. Como eu digo, né? Que eu quero que Jesus volte logo, porque eu não estou mais suportando esse mundo. É muita falsidade, é muita mentira, é muita hipocrisia. Tá uma podridão, sabe? É muito pecado. Então, assim, eu já não suporto mais esse mundo. Aí o Senhor fez a seguinte pergunta. Eu ouvi o Senhor me perguntar: você quer sair desse mundo porque você quer vir? Porque quer estar perto de mim? Ou você quer sair desse mundo porque você quer se livrar da tristeza, da amargura, da aflição que você está passando neste mundo? E aquilo foi um impacto assim para mim, porque eu ainda não tinha pensado nisso. Então, assim, a minha vontade era sair desse mundo, claro, para estar com Jesus. Mas quando ele me fez essa pergunta, eu vi que como é que se fala, pastor? A motivação de sair desse mundo não era só para estar com Jesus. Não é só para estar com Jesus.
A motivação de pedir para que Ele me tire desse mundo, para que Ele volte, é para me livrar do sofrimento que esse mundo me causa. Vocês entenderam a diferença? Então Deus me fez me ver, me levou a ver que eu falei a palavra agora e esqueci. A minha motivação está errada. Ou seja, eu quero sair desse mundo para me livrar do sofrimento. E a motivação, a única motivação que a gente tem que ter é sair desse mundo porque nós queremos estar com o Senhor. Porque Paulo, ele disse: eu desejo muito, muito estar com Deus. Mas por causa da igreja que precisava dele ainda, ele disse: eu vou suportar os sofrimentos que eu tenho. Porque a minha presença nesse mundo ainda se faz necessária, mas a minha vontade é estar com Deus. Então Paulo, ele tinha realmente vontade de estar com Deus, não por sair daquele mundo de sofrimento, mas porque ele desejava realmente estar com Deus. Já eu vi que a minha motivação não era totalmente essa. E isso aí me chocou. Porque eu vi que vocês estão vendo como a gente acha que estamos corretos, que estamos certos, mas quando a gente dá ouvido à voz de Deus, quando a gente deixa o Espírito Santo trabalhar na nossa vida, Ele nos mostra onde estamos falhando. Então, a minha motivação está errada. Então, eu nunca mais vou orar a Deus pedindo para que Ele me tire deste mundo. Mas hoje eu oro a Deus para que Ele coloque no meu coração um amor tão grande quanto o dele por estas almas que ainda estão no mundo. Porque assim eu vou desejar ir para o céu por causa dele. E não para sair do sofrimento do meio desse mundo pecaminoso. Vocês entenderam? O que Deus requer de nós é que nós sejamos sinceros conosco mesmo, quando nós somos confrontados com a verdade. Tem coisas que existem em mim e em você, que você sabe o que é, eu não sei. Eu sei de Deus, mas cada um sabe o que é que precisa ser tirado, o que é que precisa deixar Deus arrancar, Deus transformar, Deus modificar dentro de nós. Então, quando a gente deixa o Espírito Santo trabalhar na nossa vida, Ele nos molda de acordo com a vontade do Pai. E é isso que eu peço todos os dias, para que Deus me transforme como um vaso na mão do oleiro, que é quebrado e Ele faz da forma que Ele quer. É dessa forma que nós devemos ser nas mãos do Senhor. Muitas vezes aquilo que o Senhor requer da gente é difícil para a gente fazer, né? Quantas vezes a gente não concorda com passagens bíblicas, né, que a gente tem que fazer? Mas a gente tem que fazer por quê? Porque Deus sabe o que é melhor para a minha vida do que eu. Deus me conhece melhor do que eu. E Ele é quem nos dá força, nos dá graça para que a gente vença a nossa própria vontade. Porque muitas vezes a nossa vontade não é fazer a vontade do Senhor. Mas a gente tem que fazer. Por quê? Porque se a gente crê na palavra, como é a palavra de Deus, a palavra diz que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. E que o fim daqueles que faz a vontade do Senhor é glorioso. Então que a gente venha viver nessa vontade do Senhor. Eliede já vai louvar? O Emerson?
Vamos ouvir o irmão Emerson louvar o Senhor. Estão se irmãos para o Senhor? Antes de louvar, eu vou ler uma palavra aqui em Provérbio. Provérbio 18:10. Diz assim: Torre forte é o nome do Senhor, para ela correrá o justo e está em alto refúgio. Amém? Aleluia. Volta, Espírito Santo, pra minha casa. Já deixei a porta aberta pro Senhor entrar. Ora, e penso que não leva em conta as mudanças que eu vi aqui. Depois que eu fechei a porta, expulsando pra longe de mim. Mas tá tudo sem gás, fiquei no escuro, tem parede rachada, alegria se foi. Minha casa ficou tão vazia. Por favor, volte pra minha vida, reconstrói tudo que desabou, tira tudo que acumulou. Mexe na estrutura, Senhor. Mexe na estrutura, Senhor. Derrama tua unção sobre mim, me reforma pra servir a ti. Sou tua casa, vem morar aqui. Sou tua casa, vem morar aqui. Faz morada em mim. Aleluia. Mas tá tudo sem graça, fiquei no escuro, tem parede rachada, alegria se foi. Minha casa ficou tão vazia. Por favor, volte pra minha vida, reconstrói tudo que desabou, tira tudo que acumulou. Mexe na estrutura, Senhor. Mexe na estrutura, Senhor. Derrama tua unção sobre mim. Sou tua casa, vem morar aqui. Sou tua casa, vem morar aqui. Reconstrói tudo que desabou, tira tudo que acumulou. Mexe na estrutura, Senhor. Mexe na estrutura, Senhor. Derrama tua unção sobre mim. Sou tua casa, vem morar aqui. Sou tua casa, vem morar aqui. Faz morada em mim. Aleluia. Teve umas falhazinhas, né? Mas olha, minha garganta que já tá ferida ainda, viu? Vem fazer morada em mim, Espírito Santo. É o que nós devemos pedir todos os dias, para que o Espírito Santo venha fazer morada em nós. Irmão Adão, venha trazer um versículo
ou se quiser pregar, está com a oportunidade. Mas está se aproximando, né? Está se aproximando. Oxe, esqueceu que ficou escalado para... Tá fora? Oxe. Depois do João vai ser João apareceu. Amém. Amém. João capítulo 20, versículo do 24 ao 31, que diz assim: Ora, Tomé, um dos 12, chamado Didimos, não estava com eles quando veio Jesus. Disseram-lhe, pois, os outros discípulos: Vimos o Jesus. Mas ele disse: Se eu não vi o sinal do escravo em suas mãos, e não puser o dedo no lugar do escravo, e não puser a minha mão no seu lado, de maneira nenhuma crerei. Em 8 dias depois, estavam outra vez os seus discípulos dentro, e com ele Tomé. Chegou Jesus, estando as portas fechadas, apresentou-se no meio e disse: Paz seja convosco. Depois disso, Tomé põe aqui. Depois disso, foi Jesus que disse. Depois disse a Tomé: Põe aqui o teu dedo e vê as minhas mãos. Chega a tua mão e põe-na no meu lado. E não seja incrédulo, mas crente. E Tomé respondeu e disse: Senhor, meu Deus meu. E disse Jesus: Por que me viste, Tomé? Creste? Bem-aventurados é os que não viram e creram. Jesus, pois, operou também em presença de seus discípulos muitos outros sinais que não estão escritos neste livro. Porém, estes foram escritos para que creiais que Jesus, o Cristo, é o Filho de Deus, e para que crente tenhais vida em seu nome. Agradeço a oportunidade. Amém. Nós devemos crer sem ver. Tomé não acreditou quando os outros disseram que Jesus tinha ressuscitado. Ele disse: que conversa é essa? Eu só acredito se eu colocar o dedo na ferida dele. E Jesus apareceu para Tomé e disse: ó, Tomé, coloca a mão, vê se não é verdade. Então Deus quer que a gente creia. E Jesus disse: bem-aventurado é aqueles que não vão ver, mas vão crer. Então nós somos felizes porque nós cremos sem ver. Nós cremos através da fé. Irmãos, a palavra de Deus diz que é impossível agradar a Deus sem fé. Para você crer que Deus existe, você tem que ter fé. Porque você não pode pegar em Deus. Você não pode sentir Deus. A não ser pela fé. Me faz lembrar o episódio em que Eliseu estava cercado por um exército. E o moço de Eliseu, quando abriu a porta, que viu aquele exército, correu apavorado. E agora, meu senhor, o exército está aí. Eliseu, muito calmo, disse: Geazi, Senhor, abre os olhos dele. Aí, olha para tu ver que o que está conosco é muito maior, é muito mais do que os que estão com ele. Quando o Geazi foi lá e olhou, Senhor, a multidão de anjos que tem é bem maior. Então, assim, nós temos que ver além do que a nossa visão alcança.
Nós temos que ver aquilo, acreditar naquilo que a Bíblia fala. Mesmo que tudo em nossa volta esteja contrário. Mas nós temos que acreditar no que a palavra diz. Se a palavra diz que Deus vai fazer, mesmo que aos meus olhos é impossível aquilo ser feito, Ele vai fazer. O teclado do pastor está com defeito. Está pela misericórdia. Então a gente precisa comprar um teclado. A caixa deu defeito, vocês viram, não foi? Domingo, né? Que ela queimou uma pecinha aí que dá o agudo, fica aquela voz horrível. A mesa tá pela misericórdia, mas a gente não tem R$1. O teclado é 6.000. Então, para consertar esse, exatamente. Para consertar esse, porque não tem ninguém que faça o serviço aqui em Alagoas. Tem que ir para Fortaleza, para o Ceará, pagar um frete para ir, pagar um frete para vir. É em torno de, fica mais ou menos o frete, de R$800 mil. O cara vai cobrar, não, R$800 mil para ir e voltar, né? Ou R$800. Ai, Jesus, 800 mil, é? R$800, R$1.000 mais ou menos. Aí o cara ainda vai cobrar o conserto, que não é barato, e as peças que faltam. Então, assim, aí a gente colocando na balança, fica melhor comprar um novo. Por quê? Porque nesse daqui a gente vai gastar em torno de 3.000, 3.500. O novo fica 6.000. Então, você com o novo, você vai passar uns 6 anos sem se preocupar. E mesmo esse sendo consertado, já é rodado. Então ele vai quebrar novamente. É como um carro velho, né? Você muda uma peça e daqui a pouco precisa de outra. Então assim, e nós não temos dinheiro. Mas a gente está juntando. Daqui que a gente vem juntar com as ofertas daqui, hein, irmã Maria? Aleluia, Jeová. Mas nós cremos que nós já planejamos, né? Já vimos e já decidimos que vamos comprar, porque é necessário, é precisa para a obra, no cartão. E nós cremos que o Senhor vai suprir. Entendeu? Então assim, nós temos que viver pela fé. É fácil? Não é. Essa semana mesmo, a irmã Maria, aquela que esteve aqui, ela conhece um médico, aí ela falou com o médico para ver se conseguia a cirurgia para a irmã Adriana. Mesmo ela com a glicose alta, né, para ver se conseguia fazer essa cirurgia. Só que o médico disse que todas as cirurgias, tudo foi suspenso. O governo federal não está mandando verbas para os governos municipais. E o que foi que tirou verbas principalmente da saúde e da educação? E o que foi que os hospitais fizeram? Suspenderam tudo que é de cirurgia. A não ser aquela quando você entra morrendo já, né? Com o pé na cova, aí eles não têm mais o que fazer. Mas, infelizmente, o médico disse, olha, irmã, se tivesse liberado que ele faz cirurgia em Coruripe e em São Miguel, ele disse, mas estão suspensa. Se tivesse liberado, eu ia trazer ela, já fazia todos os exames, já fazia cirurgia. Mas infelizmente a gente está nessa situação. Aí assim, e da maneira como a gente tinha planejado, né, que foi lá, pagou a consulta para ver o médico e tudo, ele não vai fazer por quê? Porque a glicose está alta, né, irmã Adriana? Então assim, a gente tem que orar para que Deus controle essa glicose da irmã Adriana, né? Ou se não, Deus faça a cirurgia, faça essa hérnia desaparecer, porque Ele tem poder, né? Então assim, Deus sabe o caminho que Ele vai nos direcionar. Então nós vivemos por fé. O crente vive por fé, não é pelo que ele vê, é por fé. E nós sabemos que o Senhor cuida. Vamos ouvir o pastor Júnior
Ele vai tirar um daqueles do fundo do baú, né? Exatamente. Enquanto isso, nós vamos tirar dízimos e ofertas. Meus irmãos, E em seguida ele já vai para a palavra. meus irmãos, medite na letra desse hino. Esse hino, com certeza, é um dos mais antigos que eu já cantei aqui. É um dos mais antigos que eu já cantei aqui. E eu acredito, 100% de convicção, que Deus vai falar. Cadê? Vai falar não, né? Vai continuar falando com você através desse louvor. Eu sou Deus. Fui eu que me escrevi a sentença de Belsazar. Eu sou Deus. Fui eu quem livrou meus séculos e meu fogo não pôde queimar. Eu sou Deus. Fui eu quem livrou Daniel quando o rei na cova chamou. Eu sou Deus, Deus eu sou. Escreva aí. Fazei prova de mim, porque aqui eu estou. Eu mato, eu faço viver, eu vivo e faço sarar. Na batalha nunca perdi. O meu nome é Jeová. Eu humilho o exaltado e humilhado eu faço levantar. Eu dou forças ao fraco, mas comigo nenhum outro há. Oh glória! Esse Deus que você serve, esse Deus que você adora, Deus seja louvado. Eu sou. Fui eu quem queimou o holocausto quando Elias estava de mim. Eu sou Deus. Fui eu quem chamou Samuel e ele pensava que era Eli. Eu sou Deus. Fui eu que abri o mar vermelho para o meu povo passar. Eu sou Deus, Deus eu sou. Fazei prova de mim, porque aqui eu estou. Eu mato, eu faço viver, eu viro e faço sarar. Na batalha nunca perdi. O meu nome é Jeová. Eu humilho o exaltado e humilhado eu faço levantar. Eu dou forças ao fraco, pois comigo nenhum outro há. Aleluia! Ele, pra ele, por ele, com ele, sem ele, nada funciona, nada existe, porque ele é Deus supremo, soberano, eterno, infalível, imortal, digno de honra, glória e louvor para todos sempre.
Ah, se não fosse o Senhor, já dizia os salmos, se não fosse o Senhor, em vão vigiar os sentinelas, se não fosse o Senhor, não adiantava nós estarmos aqui. A quem íamos adorar? Se não fosse Deus, você não estaria aqui. Se não fosse Deus, eu não estaria aqui esta tarde. Mas por que estamos? Porque nós servimos a um Deus que fez milagres, que faz milagres, que foi ontem, que é hoje e será eternamente. Não adianta questionar. Ele é Deus e não dá o lugar a ninguém. Glória seja dada ao nome de Jesus. Já foi lido, louvado muito até Gênesis. Sendo Abraão da idade de 99 anos. Apareceu o Senhor Abraão e disse: eu sou Deus Todo-Poderoso, anda na minha presença e ser perfeito. Porém, a minha aliança entre ti e mim, e multiplicarei grandemente a tua semente. Então caiu Abraão sobre o seu rosto e falou com Deus, dizendo: quanto a mim e a minha aliança contigo, serás mais de muitas nações, e não se chamará mais o teu nome Abraão, mas Abraão será o teu nome, porque por pai de muitas nações o tenho posto, e farei frutificar grandemente, e te farei grandes nações, e grandes nações sairão de ti, e te darei a ti e a tua descendência depois da terra, e as tuas peregrinações sobre a terra de Canaã, em perpétua possessão. Lhe dar-vos-ei. Disse mais Deus: Abraão, tu porém guardarás a minha aliança, tu e a tua descendência, pois de ti serão geradas gerações. Esta é a minha aliança que guardarás entre mim e vós, a tua descendência de ti, e todo homem, pois será circuncidado. E você diz: Pai, aplica a palavra no coração dos teus filhos, em nome de Jesus. Amém. Meus amados irmãos, eu quero ser muito rápido, como disse, mas se você puder manter a Bíblia aberta no texto que foi lido, faça isso. Pois eu já não vou jogar esse púlpito aqui para lá, o Luiz não está ali, mas estamos sempre em falta dele. Então, meus irmãos, Deus, quando Abraão tinha 99 anos de idade, quem aqui tem 90? Por que eu estou perguntando isso? Porque talvez você diga: eu estou tão velho, eu acho que Deus não fala mais comigo. Deus fez um pacto com Abraão quando ele tinha 99 anos. Deus fez uma promessa a Abraão quando ele tinha 75 anos. Cumpriu a promessa quando ele tinha 100 anos. Por que eu estou dizendo isso? Porque quando Deus resolve fazer pacto com alguém, Ele não olha a cor, Ele não olha a condição financeira, Ele não olha se você é bonito ou se não é tão bonito assim, Ele não olha se você é de olho verde ou olho escuro. Não, o que importa é o que vai ser dito neste livro. Deus procura Abraão, Deus vai dialogar com Abraão. E quando Deus, Everson, prepara aí, porque daqui a poucos dias tu vai estar entendido aqui. Então, quando Deus prepara esse diálogo com Abraão, a primeira coisa, irmão, que me chama a atenção nesse texto é que ele chama Abraão para uma conversa de pé e orelha. E a primeira coisa que ele diz é: Abraão, você vai acompanhar nesse texto, vai ver, anda na minha presença e ser perfeito. Primeira coisa que Deus diz a Abraão. Por quê? Por que Deus diz isso a Abraão? Porque quando Deus quer fazer um pacto com alguém, Madrina, uma das primeiras coisas que Ele pede é fidelidade. Uma das primeiras coisas que Ele pede para fazer aliança com você e comigo é compromisso. Uma das primeiras coisas que Deus pede para fazer uma aliança comigo e com você é que nós sejamos fiéis. Uma das primeiras coisas que Deus pede é que nós mantenhamos com Ele uma aliança. O grande problema é que a gente ouve tantas coisas, que a Bíblia fala tantas coisas, com tantos homens, com muitas mulheres também. Mas se você for observar, todas as mulheres que Deus usou, eu podia citar algumas aqui, Deus fez algum contato pessoal quase isso. Por quê? Porque Deus é um Deus de aliança. Quando Deus prepara a aliança com Abraão, Ele não promete a ele qualquer coisa. Ele não promete a ele uma coisa boa. Ele não promete a ele um carro zero. Ele não promete a ele muitos bois. Ele não promete a ele muita coisa, bicho, camelos e gado. Não. O que Deus promete para um homem de 99 anos, que nunca teve filho, a não ser Ismael, e não era o filho da promessa. Abraão, que necessitava de Deus, era um presente.
que Deus, antes de dar presente a Abraão, ele exige primeiro um compromisso de Abraão. Qual compromisso, pastor? Abraão, eu vou fechar uma aliança com você, eu vou fechar um pacto com você, mas primeiro, anda na minha presença e ser perfeito. Pastor, Deus estava pedindo demais a Abraão, Deus estava pedindo a Abraão para ser perfeito. Perfeito ninguém é. Ei, deixa eu explicar aqui, abrir um parênteses. Deus, mais do que eu, mais do que você, entende as nossas limitações. Então Deus estava dizendo no termo original para Abraão: Abraão, dentro das suas limitações, busque a perfeição, que eu te ajudo a andar no caminho perfeito. Então Abraão vai conversar com Deus, Deus vai conversar com Abraão, e Deus disse: olha, Abraão, eu farei de ti uma grande nação. Para mim que tem 99 anos e tem uma mulher com 89 anos, eu vou dizer: Deus está me dizendo absurdo. Como é que eu vou engravidar uma mulher com 89 anos? Certamente ela não perdeu os costumes das mulheres, como diz a Bíblia, e certamente ela não tem mais condições de gerar. Mas a Bíblia diz no livro de Hebreus que Abraão creu contra a esperança. O que é isso? Deus estava dizendo através de Paulo, acredito, lá no livro de Hebreus, que Abraão disse a falta de esperança. Quando Abraão creu contra a esperança, Abraão estava dizendo: eu sei que a minha mulher não engravida por causa da idade, é 89 anos. Eu sei que eu não posso mais gerar filho, pois eu vou completar 100 anos. Ei, eu sei que as condições me dizem não, mas quem prometeu? O Jeová Rafa, Jeová Jireh, Jeová Shalom, Jeová Adonai, Jeová Nissim, aquele que é, aquele que manda, aquele que pode, aquele que faz, aquele que levanta, aquele que exalta, aquele que domina, aquele que dá ordem, aquele que não é ordenado, aquele que não olha para cima, aquele que não olha para baixo, aquele que não tem ninguém soberano a ele, aquele que é soberano a todos, aquele que é Deus está aqui nesta tarde. Aí quando Deus olha para Abraão, diz: Abraão, eu vou fazer uma grande nação. Mas será que você aceitou andar na minha presença? Eu vou fazer o seguinte: eu quero deixar, além do presente que eu vou dar a você, que eu já lhe prometi um filho, aí eu vou lhe dar também um sinal. Qual o sinal? Todos os homens, a partir do 8º dia de nascido, será circuncidado. Você sabe o que é circuncidado? Mas você sabe, né? É tirado a carne do prepúcio, a pele do prepúcio, 8 anos de idade, todo menino, 8 dias de idade, é tirado a pele do prepúcio. Era um sinal que Deus tinha para com os israelitas. É israelita? É. Então é circuncidado. Por isso que gerou-se o nome incircunciso. Aí Deus dá uma característica original para o seu povo. Diz aonde o povo vai habitar, na terra de Canaã. Deus diz a um homem de 99 anos: olhe para as estrelas do céu, vê se você consegue contar. Ah, Deus, as estrelas eu não consigo não. Ah, mesmo assim vai ser a tua descendência, será incontáveis. Sabe quantos cristãos existem no mundo? E pela fé nós somos filhos de Abraão. No mundo, irmão Adriana, são cerca de 8 bilhões e meio de pessoas. Cerca de 3 bilhões de pessoas são declaradas cristãs, e aquelas que se declaram cristãs automaticamente, segundo a Bíblia, pela fé, são filhas de Abraão, são filhos de Abraão. E entenda, só em Israel, só na terra de Israel, que hoje está sofrendo um conflito com a faixa de Gaza, existem 10 milhões de judeus que se declaram filhos de Abraão, geração de Abraão. E nós somos filhos de Abraão. Como assim, pastor? Todo aquele que crê em Deus como Abraão creu, e crê no Senhor, seu Filho Jesus Cristo, como seu Salvador, automaticamente somos filhos espirituais de Abraão. Então, se Israel é filho de Abraão por essência, por sangue, por ligação sanguínea e familiar, nós somos filhos de Abraão por ligação sanguínea e espiritual. Entenda muito bem, talvez você não esteja entendendo com tanta clareza, o pacto que Deus fez com Abraão envolve a mim e a você. A bênção que Deus mandou para Abraão envolve a mim e a você. Deus precisou de Abraão para levantar uma geração de homens e mulheres circuncidados exclusivamente para Deus. Se não fosse circuncidado, não era israelita. Se não fosse circuncidado, não pertencia a Deus. Mas que circuncisão, pastor? Falo eu, a circuncisão que Paulo falou à igreja de Coríntios, a circuncisão espiritual. Você precisa cortar o prepúcio. Mas como assim, pastor? Cortar toda a ligação que você tenha com o mundo. Mas como eu vou sair do mundo se eu estou no mundo? Você pode estar no mundo, mas não pode estar com o mundo. Você pode estar no mundo, mas você não pode estar com o mundo. Muitas vezes, além de estar no mundo, nós estamos com o mundo. Mas como assim?
Nós estamos no mundo, essa é a visão da igreja. E por todo o mundo existe um mundo espiritual, existe um mundo humano, existe um mundo profano, existe um mundo de pecadores, existe um mundo de convertidos. Já dizia o hino 509 da harpa cristã: são tantos como areias da praia que João viu lá no céu. Nós somos parte da nação santa, povo adquirido, sacerdócio real, que pertenceremos, já pertencemos e vamos para as nações celestiais. O grande questão é que nós estamos muitas vezes contaminados no mundo e com o mundo. Eu estou no mundo, mas não pertenço ao mundo. Eu estou no mundo, mas não gosto deste mundo. Eu estou no mundo, mas nada deste mundo me atrai. Eu estou no mundo, mas nada deste mundo vai me fazer trocar Jesus por outra coisa. Eu estou no mundo, mas pastor, como é que Jesus também não esteve no mundo? Jesus esteve no mundo, mas não, Jesus não esteve com o mundo. Mas qual a diferença de estar no e estar com? Estar com é estar em parceria. Estar no é estar ocupando um espaço. Entenda? Eu estou aqui. Estou ocupando um espaço. Estou aqui momentaneamente, porque logo eu serei arrancado daqui e morar com Jesus. Mas se eu estou com o mundo, tudo que o mundo faz, eu aplaudo. Tudo que o mundo faz, eu acho legal. Tudo que o mundo faz, eu acho importante. Tudo que o mundo faz me atrai. Quando você está com o mundo está dentro de você. E você está com o mundo automaticamente dentro de você. Você está dentro do mundo. Mas como assim, pastor? Tu está me doidando? Não estou. Estar com o mundo é ser parceiro do mundo. Estar no mundo é ser forasteiro do mundo. Quem entende o que é ser forasteiro? Vocês entendem? Ser forasteiro é estar em um lugar de passagem. Ou seja, hotel é um lugar de forasteiro. Você vai viajar, aí você chega em Maceió, não tem um lugar para ficar, você aluga um quarto de hotel, paga R$150, passa uma noite, o cara do hotel oferece café. E você no outro dia terminou a sua diária, você precisa ir embora. Se quiser passar mais um dia, tem que pagar de novo. Hotel é lugar de forasteiro. Ali no hotel não é sua casa, você só está ali por uma noite, porque você não tem onde dormir. O mundo é um lugar para nós sermos forasteiros. Passagem. Entenda, as pessoas, elas precisam entender que estar no mundo é coisa de cristão, mas estar com o mundo é coisa daqueles que rejeitam a Deus. Estar com o mundo é estar de mão dada, Cláudia. Eu estou com a minha esposa. Estou casado com ela, ao lado dela. Estou com ela. Mas se eu estou no mundo, é só passagem. Aguardando que é tão bem toque para eu ir morar com Jesus. Mas eu tenho muitos planos. Eu fico assim abismado, sabe? Quando eu olho para o crente, eu digo, meu irmão, e aí? Aguardando a volta de Jesus? Mas Jesus não vem agora não, eu peço para ele não vir agora, porque eu tenho muitos planos ainda. E eu acho que eu ainda quero viver aqui uns 50 anos na face da terra. Meu amigo. Se Jesus tocar, se Jesus mandar tocar também para hoje, eu quero lá saber disso. Estava aqui a minha esposa contando uma experiência que Deus perguntou a ela. Interessante que eu estou no mesmo bar. Porque eu tenho vontade de ir embora daqui muitas vezes, porque a gente não suporta mais esse ambiente. Ambiente nocivo, nojento, ceboso. Você já percebeu que nesse mundo que a gente estamos vivendo de passagem, parece que a coisa está de cabeça para baixo. O certo é errado, o errado é certo. O bom é ruim, o ruim agora é bom. Como assim? A gente nunca viu tanta coisa de cabeça para baixo, tanta coisa enojada, tanta coisa que você olha assim e diz, meu Deus, que absurdo. Você nunca viu, mas sabe por que isso? Quanto mais você se enoja nas coisas deste mundo, é sinal que você está sendo purificado por Deus. Sabe, Abraão foi circuncidado. Como eu disse, a circuncisão, humanamente falando, era uma pelezinha que era cortada do prepúcio, com 8 dias do menino nascido. Era um sinal que Deus tinha com o povo de Israel, que eles eram diferentes de todas as nações. Nenhuma nação do mundo tinha esse pacto com Deus, só o povo de Israel, que era o povo escolhido.
Será que o teu prepúcio está cortado? Será que você tem o sinal do pacto com Deus? Ou o teu sinal já se apagou? Será que o teu sinal ainda está vivo? Se alguém olhar para você, olha, não, aquele ali é um circuncidado. Não, aquele ali faz parte do time de Jesus. Não, aquele dali fala diferente, age diferente, pensa diferente, adora diferente, se posiciona diferente, se afasta das coisas que Deus não se agrada. Aquele ali é circuncidado. Ou seja, eu quero levar o âmbito do seu pensamento para a circuncisão espiritual. Você é circuncidado? Você é separado? Mas como, pastor, você é separado do ambiente desse, olha, eu vejo tanta cachaça, tanto isso, tanto aquilo. Você consegue ser separado, sabe por quê? Eu nunca vi o óleo se misturar com a água. Você já viu? Você já viu o óleo se misturar com água? Eu nunca vi. Então você só se mistura do bom mundo quando você tem esse óleo. Já é a terceira vez que eu falo desse tempo. Quando você acha gostoso, legal, delicioso e top parecer com o mundo, com as suas práticas, palavras, posturas, pensamentos e tudo mais, é porque talvez você não está circuncidado, talvez você está deixando de ser óleo. Mas o primeiro sinal que Deus pediu para Abraão dar para Deus, o primeiro pedido de Deus a Abraão foi: anda na minha presença. Fora da presença não tem como não parecer com o mundo. Fora da presença não tem como ser circuncidado. Fora da presença não tem como agradar a Deus. Fora da presença não tem como sentir a presença de Deus. Fora da presença não tem como não parecer com o mundo. Por isso que Deus disse para Abraão: anda na minha presença. Às vezes a gente está andando em todo lugar, menos na presença. Você sabia que você pode estar até dentro da igreja, mas não estar na presença? Não. Eu passo a semana todinha, ninguém vai na minha casa, o Emerson não vai saber. Por isso que lá em casa tem uma cervejinha brama gelada, aquele lá também, eita maravilha. Quando eu chegar aqui, a paz do Senhor, Adriano, eita maravilha. Só casca, não é circuncidado, não tem a presença. Parece, mas não é. É aquele chamado sem sinceridade. Eu já disse aqui que a palavra sinceridade nasceu do termo sem cera. Que o povo fazia muita troca à noite, aí pegava um móvelzinho desse, esse móvel estava todo acabado, eles arrochavam cera para tapar os buracos, chegava à noite e ia vender no mercado, na feira livre, aquele móvel todo bonitinho. O camarada que não tinha visto a meia ruim como a minha, olhava para o móvel e falava: está tudo bonitinho. Quando o dia amanhecia, o camarada olhava para o móvel, cera pura. Aí surgiu a palavra sem cera, porque quando as pessoas entenderam isso, começaram: peraí, mas ele fala sinceramente, ele é sincero ou tem cera? Não, pode levar que é sem cera. A cera, a gente está aqui só a cera. Se bater o fogo, derrete. Cera não aguenta a temperatura. Mas eu quero ver, o azeite faz o quê? O azeite faz o fogo subir, aquecer, aumentar. Então, se você está se misturando com o mundo, é porque você e eu não somos mais azeite. Mas Deus vai apresentar Abraão disse: na minha presença. Seja perfeito dentro das suas limitações, porque o resto eu te farei, te ajudo. Quando você vai para o capítulo 18 do Gênesis, Abraão tem uma das conversas mais bonitas com Deus. É aquela conversa que você vai lembrar quando Deus vai destruir Sodoma e Gomorra. Aí Abraão é intercessor por Ló. Oh Deus, se lá tiver pelo menos 40, por amor, os 40 não destruo. Se tiver 30, por amor, os 30 não destruo. Se tiver 20, por amor, os 20 não destruo. Se tiver 10, por amor, os 10 eu não destruo. Mas nem 10 tinha em Sodoma para Deus não destruir a cidade. Deus acabou salvando Ló, mas destruindo a cidade, Ló e suas filhas. Mas entenda, quando Deus, Abraão intercede por Sodoma e salva o seu sobrinho, no capítulo 21, Deus deu um presente a Abraão. No capítulo 21 do Gênesis nasce Isaac. Já quando Isaac nasce com 8 dias é circuncidado. No capítulo 22, Deus pede Isaac a Abraão. Deus, ele faz pacto com você, se você for fiel a ele. E ele lhe dá o que ele prometeu que ia dar, mas também ele te pede o que ele te deu. Mas pastor, e Deus é uma pessoa namorada que quando acaba o namoro toma os presentes da namorada tudinho? Não é isso. Deus não queria tomar o filho de Abraão. Deus queria só mostrar para a gente hoje que quem tem certeza do que Deus deu, foi Deus que deu, é promessa de Deus,
faz a vontade de Deus, independente da situação, mesmo até se o período for o próprio filho para sacrificar. Abraão mostrou para Deus o seguinte: o que eu te prometi lá no capítulo 17 do Gênesis, andando na tua presença e sendo perfeito. Eu estou continuando aqui no capítulo 22, andando na tua presença e sendo perfeito. Porque a gente temos um defeito de fábrica, minha gente, e é padrão. Já passou bem agora? Isso é coisa. Vou terminar agora. Nós temos um defeito de fábrica. A gente consegue andar fiel a Jesus um mês, uma semana, 15 dias, 6 meses. Mas se Deus pedir a mim, ô Júnior, ande um ano na minha presença, sendo perfeito, o que é Jesus? Um ano? Um ano é muito. Eu não consigo não. A gente não. Poxa. Mas a gente tem que aprender com Abraão. Do capítulo 17 do Gênesis para o capítulo 22. Tinha se passado já pelo menos 15 anos. E Abraão continuava andando ali com Deus. O Senhor pediu, eu fiz. O Senhor pediu no capítulo 12 para eu sair da casa de meu pai e da minha parentela. Eu saí. O Senhor pediu no capítulo 17 para eu andar na tua presença com perfeição. Eu estou andando. Então, Senhor, eu estou aqui fazendo a tua vontade. Não importa se passou 1, 10, 15, 20, 30, 50 anos. Eu continuo andando na tua presença. Glória a Deus, aleluia. Tem uma pessoa que certa vez me disse: não, pastor, eu vou entrar no céu porque, afinal de contas, eu fiquei 22 anos na igreja. Minha avó morreu crente, minha tia é crente, minha mãe é crente, meu pai é crente, minha sobrinha é crente. Não adianta ter a família toda andando nos caminhos do Senhor e você andar no caminho inverso. Ei, volta para a presença, volta para o caminho, anda na presença de Deus com fidelidade, que você vai garantir o seu lugar no céu. Tem uns filhos babaca por aí que não, minha mãe olha por mim. Eu tenho certeza que eu vou para o céu. Antes de morrer, antes do último suspiro, eu vou conseguir uma vaguinha. Vai nessa. Ei, a Bíblia diz que Deus não tem um filho por inocente, nem um pai por culpado e vice-versa. Ei, Deus disse, Jesus disse que cada um dará, Paulo disse que cada um dará conta por si mesmo. Não espere pela sua avó, não espere pela sua tia, não espere pelo seu sobrinho, não espere pela sua sobrinha. Anda na presença, vive na presença, adora na presença, canta na presença, que você vai receber de Deus aquilo que Ele tem para você. Aí a pergunta para encerrar: você está circuncidado? Ou você está igual ao mundo? Você está separado? Ou você está misturado? Eu me lembro que quando eu andava na escola, no tempo que eu estava firme, né? Teve um período na escola que eu não andei tão firme assim. As pessoas chegavam perto de mim, quando eu ia falar um palavrão, disse: vamos falar não, que a gente está perto do irmão. Vamos falar não, que o irmão não vai gostar. Vamos falar não, que o irmão é crente. Vamos falar não, que o crente não gosta disso. Ah, mas quando eu estava com o irmão do lado, sabe o que eu vi? E é crente, olha, fazendo isso. E é crente, olha, e mentiu. E é crente, olha, e brigou. E é crente, olha, e escandalizou. E é crente. Mas quando eu estava frio, a Deus dizia: não vamos praticar isso não, que ele é crente. Não vamos falar isso não, que ele é crente. Não vamos agir assim não, que ele é crente. Crente faz a diferença. Crente não se mistura. Crente está no mundo, mas não está com o mundo. Vamos orar? Tinha mais 15 tópicos para falar, mas deixa eu falar. Vamos orar, vamos orar. Passou meia hora para nem vir. Velho, vem orar. Não sei nem para onde vai. Senhor, Deus maravilhoso Pai, muito obrigado pelo privilégio de servir. Muito obrigado por esse tópico, por este culto, por esses momentos, por essas circunstâncias de adoração que nós já vemos fazendo aqui há mais de 3 anos. Que nós possamos estar parecidos, idênticos, iguais. Que nós possamos ser diferentes do mundo, mas parecidos contigo. Diferentes daqueles que não fazem a tua vontade, mas idênticos a ti. Que possamos ter a ousadia de Abraão, passar anos e anos, mas andar caminhando na tua presença e sendo perfeito. Pai eterno, que se for necessário, nos circuncida, Senhor. Pai, se for necessário, altera o nosso nome, mas nos deixe de acordo com a tua vontade. Pai, que o culto de amanhã nós possamos estar aqui e sermos verdadeiros adoradores. Mediante este período, Senhor, já te agradeço pelo culto de hoje.
Derrama um bênção especial na vida dos teus filhos. E amanhã nós estaremos aqui te louvando e agradecendo o teu nome, em nome de Jesus. Amém. Que o amor de Deus, a graça do Senhor Jesus, a doce consolação do Espírito Santo seja com você e a sua família, hoje e sempre. Você diz? Amém. Você diz? Pela última vez, diz! Deus abençoe.